Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente com outra live para vocês. Conversamos bastante sobre esse dia, que ia ser um dia assim, muito importante para você, professor, que está aí nesse mundo digital, trabalhando com redes sociais. Lembrando vocês que as redes sociais é uma das ferramentas utilizadas para avaliação online na educação. E juntamente com a rede, estando nós em uma cybercultura, nós comentamos que nós temos o quê? Tomar muito cuidado com a informação. E essa informação, e para falar sobre isso, nós trouxemos o Alberto Freitas. Nós comentamos muito sobre isso, falamos assim, gente, é um assunto importante. O pessoal dos grupos hoje durante o dia, dos grupos de professores, estavam passando, falando para mim, nossa, realmente, se eu não conseguir assistir agora à noite essa live, eu consigo amanhã sim, você consegue. Nós temos um público que quando a gente passa desse momento aqui da online, nós temos a nossa live que ela é distribuída em todas as redes sociais. Então nós colocamos a nossa live gravada no Instagram, ok? No Instagram da Classmaker. Nós subimos ela para o LinkedIn também da Classmaker, o nosso LinkedIn corporativo. Subimos também na página da Classmaker Educação e subimos para o site da Classmaker, classmaker.com.br. Além de tudo isso, nós temos a nossa agenda virtual colocada tanto no nosso site da Classmaker Educação. Nós temos lá todos os vídeos das nossas lives, você acessa nosso site e você pode assistir o nosso vídeo no momento que você quiser, ok? E quando nós fechamos tudo isso,
a nossa live já na manhã do dia seguinte, ela sobe para o canal do YouTube da Classmaker Educação também. Entra lá, se inscreve na nossa rede, ok? Se inscreve no nosso YouTube. Clica no sininho, ok? Para vocês ficarem sendo avisados, serem notificados quando nós tivermos qualquer outro tipo de conteúdo. Porque nós não temos somente as lives, tá? Naquele canal, nós temos várias coisas diferentes. E não se esqueçam também de visitar a nossa radioclassmaker.com.br. Gente, fantástica, tem música boa, dicas de educação e dicas de informação que são direcionadas em tecnologias educacionais. Além de tudo, vocês têm o próprio site da radioclassmaker.com.br. Nós temos o nosso chat de bate-papo, que o pessoal entra, interage, tira dúvidas, compartilha coisas. Nós compartilhamos palestras, workshops, enfim, tudo aquilo que acontece na nossa agenda diária e fazemos a chamadinha também pelo rádio, ok? Bom, vocês já sabem, mas eu vou falar. Eu sou Carla Luquizic, sou diretora de projetos da Classmaker Educação, sou formada, tenho graduação pela Unibero, tenho pós-graduação pela Anhembi Morumbi em Tecnologias Educacionais, tenho mestrado pelo TID, na PUC em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, sou doutoranda no mesmo programa, trabalhando com uma linha de pesquisa, falando sobre as escolas mais inovadoras do mundo. E o que faz, né, com que elas sejam inovadoras, né? O que caracteriza uma escola dessa? São os educadores. Sendo os educadores, como nós conseguiremos trabalhar dentro desse contexto, né? O que nós precisamos fazer? O que nós podemos trazer para você? E a Classmaker Educação foi criada em cima dessa proposta. Nós sabemos que ser professor no Brasil é muito difícil, necessita de investimentos. A gente sabe que o reconhecimento de professor é uma carreira sofrida, né? Então, assim, a gente, para ser educador, a gente tem que amar muito. Tem que ter, assim, a educação tatuada no coração, porque realmente é muito difícil. Então, a Classmaker Educação vem dentro de uma linha de atuação, considerando-se todos esses parâmetros que eu falei. Então, aquela história, poxa, mas eu não consigo fazer formação, capacitação, tenho dificuldade, enfim, tenho problema de hora, eu tenho problema a parte, né, do financeiro, mas nós, da Classmaker, nós temos uma equipe, nós temos aí nosso diretor de comunicação, que é o Alexandre Mesquita. Então, a gente consegue adaptar os horários conforme esse educador precisa. Dividindo essas cargas horárias, ok? Nós temos cursos aí, nós fizemos uma pesquisa e os cursos realmente que o pessoal prefere são de 20 horas, isso é muito importante. Então o Alex fez um desenho, ele criou esse modelo, né? Ele fez esse modelo de negócio para o pessoal, para que vocês consigam participar dos nossos cursos. Falando em cursos, dia 8 de setembro, nós vamos entrar com o nosso curso de redes sociais como uma ferramenta de avaliação na educação online. Vai acontecer no dia 8 de setembro, das 14 às 17h30. Não percam, professores, estaremos voltando aí em setembro novamente para as aulas, 40% presencial do ciclo básico, ok? O restante tudo é online, tudo em casa e, na verdade, aí nós já estamos com um parâmetro da diretoria de ensino que talvez não voltemos. Nem todos os alunos são obrigados. Alunos que têm pessoas de risco dentro de casa não são obrigados a ir. Ok? E aí você vai falar, poxa, mas e aí, né? Eu vou trabalhar 2 vezes? Então, gente, os professores vão ter que passar o conteúdo para esses alunos em casa. Então, enfim, ferramentas de avaliação. Quem assistiu a live do Moran com a gente deve ter percebido assim uma fala muito importante sobre essa questão dessas avaliações online, tá? Como que a gente faz, como que a gente trabalha, como que a gente consegue trabalhar e fazer uma avaliação, tá, formativa, ok? Formativa e somativa para esse aluno dentro da escola, ok? Eu vou passar agora a agenda com vocês aqui rapidamente, aí nós vamos passar para o Alex. Bom, no dia 19 de agosto, quarta-feira agora, nós vamos trazer o Benê Moreno. Benê Moreno trabalha com a musicalidade como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, principalmente na inclusão. Com crianças especiais dentro da escola, ele tem grupos de trabalho terapêutico com música. Então, é muito interessante trazer essa pedida, considerando-se que os filhos estão em casa. Né? E, enfim, a gente tem todo esse perfil social que não está acontecendo. Então, assim, diante de tudo isso, a gente falou, poxa, vamos levar a musicalidade, vamos apresentar uma live bem legal. Gente, vai ser uma live muito prática.
Então vocês vão ver coisas, vocês vão ouvir coisas, vão poder interagir e tirar as suas dúvidas. Vai ser uma live bem bacana. No dia 24, nós vamos ter a Thaís Falcão aqui com a gente, ó. Fechando esse arremate, por exemplo, que nós estamos fazendo com o Beto hoje. Olha a linha de atuação pensando na Unesco, ok, pessoal? Ela vai estar falando sobre alfabetização midiática na educação, no processo de ensino. Por que essa proposta do Alberto, que está aqui, e a proposta da Thaís Falcão? A partir do ano que vem, nosso currículo vai ter que incluir mais uma disciplina, que é a educação digital. Então, assim, se nós vamos ter educação digital, nós temos que saber trabalhar e procurar uma forma que vocês consigam estar trazendo esses alunos para o contexto do letramento digital. Algo que realmente eles têm muita dificuldade, né? Eles sabem falar no WhatsApp, mas não conseguem anexar um arquivo no e-mail. E por aí afora vai, tá? Então a Thaís vai estar conversando, nós vamos estar falando sobre várias coisas. No dia 26 de agosto nós vamos ter uma live. Essa live vai estar com 7 pessoas. Essas pessoas, algumas delas, quem são? São os nossos alunos do curso de Educação 4.0 que fizeram nosso curso com a gente agora. Então, a nossa live vai ser o protagonismo do professor na Educação 4.0. O que esses professores estão fazendo hoje, se a gente for pensar que eles acabaram de sair do curso? Como eles estão replanejando os conteúdos deles? O que eles estão fazendo de diferente? E por que o protagonismo deles dentro da Educação 4.0 faz todo sentido? Eu já fiz aqui umas lives com o Alex e a gente conversou que nós estamos numa educação, enfim, num prazo aí, num período muito complicado, porque a gente está no final de uma 2.0 para 3. Então, na verdade, a gente não se inseriu totalmente na 4.0. Está faltando capacitação. Os professores não têm o conteúdo, eles não conseguem trabalhar com isso. Então, a gente está procurando o quê? Trazer esses cursos para estar já ambientando esse professor, preparando para ele. Realmente, a gente está na 4.0. Na verdade, nós já estamos esbarrando na educação 7.0, que é a pós-pandêmica. Então, nós temos a 5.0, que é a colaboratividade, a educação 6.0, que é a sustentabilidade, e entramos já aí, a gente já está na educação 7.0 lá fora. Então a gente já vai estar chegando nessa situação e vocês vão falar, poxa, Carla, mas já estamos nesse aqui, eu não cheguei nem na 4.0. Então veja a dificuldade, né, do nosso cenário. Então, assim, o que nós pudermos fazer, nós temos várias propostas. O Alex, ele tem uma flexibilização incrível com esses professores, com as escolas. Então, quem quer saber mais, gente, entre em contato com ele. Esqueci de anunciar uma pessoa aqui no mês de agosto. No dia 21 de agosto, nós vamos ter aqui uma convidada. É a professora doutora Ana Maria de Grado Récio, professora da PUC. Vamos estar conversando sobre pensamento complexo e autopoiese, falando sobre os elementos autopoéticos, a teia do conhecimento e como que funciona esse tipo de ensino para a vida. Como que você trabalha pensando em produtor e produto, né? Como que essa interação, essa troca que existe, né? A sinergia que existe entre aluno e professor em um ambiente educacional quando eles estão produzindo o seu próprio conhecimento. Vai ser uma live muito bacana, gente. Entrando no mês de setembro, nós estamos trazendo aí a doutora Elaine de Sarno e ela vai estar já pegando logo no comecinho do mês, porque o mês de setembro é o mês amarelo de prevenção do suicídio. Então, é um assunto bastante delicado, é importante. A gente sabe que com esse cenário que a gente está, nós estamos aí todos os dias sabendo de coisas, enfim, muitas pessoas dentro de uma situação de isolamento social, até mesmo de inconformismo, né, no seu trabalho, não conseguiu ajudar as pessoas. A gente está tendo profissionais aí da linha de frente cometendo suicídio. Então, a gente entende que esse é um assunto muito importante. Tem muitos alunos que estão entrando em depressão. Então, como conhecer os sinais da depressão? Né? Alimentação, dorme muito, come muito, não come, dorme pouco. Então, como que esse assunto é tratado? Qual é a maneira certa? Qual é a forma correta de abordar? E qual é o momento de parar e ir buscar uma ajuda profissional, ok? No dia 4 de setembro, nós vamos estar voltando com o João Carlos Santana, falando sobre as ferramentas no ambiente de educação virtual. Então, ele é a parte prática, tá? Ele vai estar mostrando para vocês como faz a produção dos gráficos, como trabalha com o Classroom, ou seja, com o Google Education e todas as suas ferramentas para a sala de aula. Essa live foi muito pedida em função da outra live que nós fizemos com o João, que ele apresentou, tá, esses programas, né? E agora ele vai apresentar como usar. Ele vai tirar dúvida, o pessoal pediu na hora online, olha,
Cara, pede para ele se ele pode vir aí para dar uma ajuda, enfim, o que a gente faz. Então a gente conversou com ele e nós vamos trazer o João aqui no dia 4 de setembro. No dia 9 de setembro, nós vamos estar aqui com a doutora Cláudia Lopes e nós vamos estar abordando um assunto muito importante que é a neurociência e a plasticidade do cérebro. Então, ela vai estar trazendo a neurociência e a educação, como focar o potencial do seu aluno em sala de aula, ok? E no dia 14, a doutora Cláudia volta novamente falando sobre educação inclusiva e cultura maker. Como ela trabalha, qual é a proposta da cultura maker, do ensino maker, da inclusão das crianças na escola. E, aliás, eu esqueci de novo. Gente, esqueci de falar de outra live, mas eu vou falar. Ai, meu Deus. É porque eu não coloquei aqui na minha agenda. No dia 28 de agosto, nós vamos estar aí com o professor Luiz. Ele é professor de Estado, ele atua no PEI, no período de ensino integral. E ele vai estar falando como que são as ferramentas maker, ok? O ensino maker dentro das PEI nas escolas estaduais, no ensino integral. Por quê? Esse ano entrou o ciclo 2, que é do Fundamental 2, tá? Das escolas privadas. Então, o que acontece? Como que está sendo trabalhado o ensino maker? Como que ele está trabalhando com esses alunos? Lembrem-se que uma das propostas da Class Maker nós não temos somente salas maker, laboratórios maker, enfim, maker space, somente para escolas de elite, né? Isso não é um fato. Então, você consegue ter um espaço maker na sua escola. Gente, espaço maker na escola estadual, dá sim e pode sim. Nós temos projetos que a gente chama de maker híbrido. Então, é aquele ensino maker, aquele laboratório, aquele espaço maker, que eles têm o quê? A deliberação financeira para isso. Então, a gente consegue montar a mesma sala maker, o mesmo laboratório maker, com qualquer valor. Por quê? Porque ele é a cara da escola, ele é a cara do público que a escola está atendendo. Então, não é somente as escolas de elite que podem fazer isso, ok? Bom, desculpa que agora eu voltei, e essa live vai acontecer no dia 28 de agosto. Todas essas lives são pelo Facebook, no perfil Carla Luquizic. E vocês podem assistir porque elas ficam ali gravadas para vocês, tá? Quem quiser e tiver perguntas, pode perguntar ao longo da semana, que sempre que tiver uma pergunta diferente, sendo necessário, eu passo ela para o Alberto. E aí ele vai estar respondendo para vocês. Se ele se sentir confortável, ele pode deixar de repente um e-mail, enfim, como que vocês podem estar fazendo uma pergunta mais específica para ele. E aquilo que for da Classmaker, também a gente está sempre publicando os nossos canais lá, ok? Bom, gente, então vamos passar agora para o Alexandre Mesquita. Em seguida, depois ele passa para o Alberto Freitas. Alberto, antes de mais nada, super obrigada. Seja bem-vindo participar com essa live com a gente. Obrigada por ter aceito o convite. Nós ficamos assim, extremamente felizes porque é um assunto que você gosta, é o assunto que você trabalha, é aquilo que você domina. E lembre-se que é aquilo que a gente sempre fala aqui na Classmaker, né? A gente gosta de trazer as pessoas que têm um real envolvimento com aquele tópico, né? É aquela pessoa que está pesquisando, está no dia a dia, está descobrindo coisas, está trabalhando, gente. Trabalha o conteúdo. Por quê? Porque ele ama a profissão dele. Ele gosta do que ele faz. Então, é importante que ele tenha, na verdade, assim, ele é totalmente gabaritado para falar nesse assunto, né? Ele tem conhecimento de causa. Então, isso é muito importante, tá? Obrigada por você estar aqui. Alex, obrigada por você estar aqui também, nessa live com a gente. Alex, passa o recado do símbolo do compartilhamento. Não precisa falar o que você vai dar de surpresa, mas você fala que, né, estamos aqui monitorando quem está compartilhando e eu estou anotando. E, na verdade, como vocês já sabem, o Alex já tinha comentado, nós temos um pessoal aí que a gente deu a bolsa para o curso, que compartilha. Então, estou falando agora para vocês. Vocês vão ter uma bolsa para o curso de redes sociais, como ferramenta de avaliação online, ok? Então, vamos compartilhar e vamos ganhar o selinho de compartilhamento. Alex, é com você. Boa noite, Carla. Boa noite, Alberto. Prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a vocês que estão em casa, ou bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Para quem vai assistir essa live depois. É isso aí, pessoal. Quem a gente conseguir visualizar que compartilhou mais as nossas lives, estará ganhando aí uma bolsa para participar do curso de redes sociais, que irá iniciar no dia 8/9. Quem tem interesse em realizar o curso de redes sociais, é só entrar em contato com a gente pelo telefone, tá? DDD 11 985477594, ou mandar uma mensagem para a gente pelo Facebook. Pelo Facebook, eu mandar também diretamente para o nosso e-mail. É só acessar www.classmaker.com.br
contato@classmaker.com.br e entrar em contato com a gente. Eu sou Alexandre Mesquita, diretor de comunicação aqui na Classmaker. A Carla aí me convidou para estar fazendo parte dessa equipe maravilhosa e a gente vem desenvolvendo um trabalho muito incrível e sólido e também com responsabilidade na educação 4.0 e nas outras formas de educação também, tá ok? Sou doutorando também, mestre em tecnologias da inteligência e design digital, trabalho com inclusão digital em comunidades indígenas e, entre outras funções aí também, eu sou profissional da área de design instrucional, especialista em treinamento e desenvolvimento, ok? Bom, mas hoje a gente está aqui para falar com o Alberto. O Alberto vai se apresentar para a gente, ele vai dizer um pouquinho também para a gente sobre a carreira profissional dele e a carreira acadêmica. E eu já vou deixar uma pergunta no ar aí para você, Alberto. Diz aí para a gente, o que é fake news? Muito bem, boa noite, Carla, boa noite, Alessandro. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, para essa live. Para mim é muito importante falar com esse público, né, por isso que eu cumprimento a todas e todos, educadoras, educadores, porque não é possível hoje falar em combate às fake news, eu já respondo a pergunta do Alessandro, né, sem falar em educação, né. Se a gente for na tradução literal, fake news são notícias falsas, né? Só que a gente não precisa se restringir a esse significado literal, porque nem sempre, quando a gente está falando de fake news, a gente está falando de notícia falsa. Na maior parte das vezes, a gente está falando de desinformação, que é, por exemplo, pegar uma notícia verdadeira, né, um fato que ocorreu em determinado momento e divulgá-lo fora de contexto, como se tivesse ocorrido hoje ou agora. Eu me interessei por esse tema como parte aí da minha pesquisa de mestrado. Sou mestre no TID, né, no programa que também é cursado pelo Alessandro e pela Carla, nós fomos colegas, né, em algumas disciplinas. E de formação, eu sou jornalista, me graduei pela PUC Minas, fiz depois uma especialização na área de comunicação corporativa pela Fundação Getúlio Vargas e decidi, a partir do mestrado, fazer uma transição de carreira para a área de educação. Hoje eu atuo no ensino superior, basicamente com educação à distância, no curso de jornalismo EAD da Universidade de Cruzeiro do Sul, onde eu estou realizando, né, esse sonho, esse propósito de trabalhar com educação e, ao mesmo tempo, de trabalhar com jornalismo, que, como a própria Carla disse, é a minha área pela qual eu sou apaixonado, né, e que eu procuro sempre acompanhar no dia a dia, e dentro e fora, né, do contexto acadêmico também. A gente vive num mundo hoje hiperconectado, né, em que o fluxo de informação ele tende ao infinito. Portanto, a gente precisa pensar em como esse consumo de informação ele pode ser mais saudável e mais proveitoso para as pessoas, né? Porque como a gente vai separar, no meio dessa hipervia de informação, desse fluxo contínuo de informação, como é que a gente separa o joio do trigo? E quando a gente fala de fake news, de desinformação, a gente está falando disso. Tem várias informações circulando neste momento na rede, né, que são informações que, de alguma forma, estão levando as pessoas à desinformação. É a informação que, na verdade, ela é criada com o propósito não de informar, mas de desinformar. E como é que isso acontece? Bom, no meio de tanta oferta, naturalmente, as pessoas elas ficam um tanto quanto perdidas, né? Quem é que está dizendo a verdade? Por qual canal eu devo me informar? Né? Eu preciso me informar pela mídia tradicional, pela grande mídia, né? Ela é tão poderosa, enfim. Agora eu tenho outras opções, eu posso escolher qual site, qual blog, qual perfil nas redes sociais eu posso seguir, né? Até mesmo qual grupo do WhatsApp eu posso entrar para poder me informar
sobre o que acontece no mundo. E não há nenhum problema nisso. Acho que quanto mais oferta de informação, melhor, né? O propósito é esse. O problema, eu acho que nem é tanto a quantidade, mas a qualidade da informação que está disponível hoje para as pessoas na rede, né? E como é que a gente avalia a qualidade dessa informação? Né? Eu acho que a primeira preocupação que nós temos que ter como profissionais da comunicação e também da educação é com a qualidade da informação, né? A quantidade a gente tem. Uma busca no Google vai me retornar agora inúmeros resultados, né? E aí, como é que eu seleciono? Como é que eu separo o joio do trigo? O Google vai me mostrar lá as primeiras opções, aquelas que estão em destaque, né? Mas quem escolheu? Foi o próprio Google, o algoritmo do Google, sabendo das minhas preferências, das buscas anteriores que eu fiz, ele vai destacar lá um resultado. E daí, se esse resultado vai me levar para uma informação de uma qualidade, de boa qualidade ou de qualidade duvidosa, que é a discussão, né? Então, quando a gente fala de fake news, a gente está falando não só em quantidade, mas principalmente na qualidade da informação que circula nas redes, que as pessoas estão acessando, estão consumindo e que está ajudando as pessoas a formar opinião, né? Nós vivemos num mundo em que a gente precisa o tempo todo tomar decisões que passam pela consulta a alguma informação, né? Desde o horário do ônibus no ponto, que a gente consegue acessar pelo aplicativo do celular para eu decidir qual ônibus eu vou pegar ou não, até o candidato que eu vou votar na eleição, né? Antigamente, a gente dependia da TV, né, do horário eleitoral gratuito, enfim. E na última eleição, que foi a eleição para presidente, nós vimos que as campanhas que tinham mais tempo de TV foram as que mais fracassaram, né? E enquanto uma estratégia de campanha que se apropriou de narrativas nas redes sociais, né, teve muito mais sucesso, né? E a prova disso é que um presidente foi eleito com um apoio maciço aí de narrativas veiculadas pelas redes sociais. E gostemos ou não do presidente, né? Critiquemos ou não o presidente, essa é uma realidade. É algo muito novo na política brasileira e, quiçá, mundial. Nós já víamos um movimento desse acontecendo lá nos Estados Unidos, né, com a Cambridge Analytica, com a ideia do mapeamento de perfis de eleitores, né, para que eu pudesse direcionar a mensagem certa para o eleitor certo, né, que é o chamado microtargeting. E com isso, eu não vou dizer que ficou mais fácil ganhar a eleição, mas hoje ganha a eleição quem consegue disseminar as próprias narrativas na rede, de modo a atingir aquelas pessoas que vão ser mais impactadas e sensibilizadas por aquelas narrativas, né? A ideia de a gente criar ferramentas para dirigir uma mensagem para públicos específicos não é velha, mas a velocidade com que se consegue fazer isso hoje é muito maior do que já foi no passado. Legal. Alberto, diz aí para a gente, então, como que os professores podem orientar os seus alunos para, de fato, eles não caírem, não disseminarem as fake news e como eles também podem identificar o que é fake news? Como que um educador ele pode já identificar o que é fake news? Primeiro, o educador ele precisa conseguir identificar, certo? E depois que ele conseguir absorver isso para si, como ele consegue fazer esse julgamento, como ele também consegue repassar esse conhecimento para o aluno dele? O seu microfone está fechado. Isso. Não, vamos lá. Consegue me ouvir? Alessandro, eu dizia que muito boa a sua pergunta, porque não dá para falar, né, no combate às fake news, à desinformação, sem falar aí na educação. Dá uma corrida aqui, rápido. O que acontece, né? Nós fomos alfabetizados na escola, aprendemos a ler, a escrever. Liga pro teu professor, né? Ele não tá mas nem sempre nós tivemos o que se chama de letramento ou alfabetização midiática. Vai ser o tema de uma próxima live, né, com a Thaís, que também foi minha colega lá no TID, e eu não vou entrar muito no mérito disso, mas o que
quero deixar como mensagem é que nós precisamos preparar os nossos alunos, os nossos educandos, em todos os níveis, para que eles saibam buscar informações de fontes confiáveis, né? Muita gente não sabe, digamos, diferir, né, separar o que é uma fonte confiável do que não é uma fonte confiável. Por exemplo, o Google é uma fonte confiável, os mecanismos de busca são fontes confiáveis, né? As redes sociais são fontes confiáveis. Eu diria que depende, né? Porque uma rede social, ela é composta pelos conteúdos produzidos por diversos agentes, né? Não cabe à rede social julgar o que, pelo menos, há uma discussão nesse sentido, né? Se cabe ou não à rede social julgar o que é verdadeiro ou não, julgar qual informação é falsa ou não. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter, né? E Paulo Freire já falava disso, né? Que é uma educação que desperte as pessoas para a consciência crítica, né? Para eu poder consumir uma informação na rede, ou mesmo ler uma matéria no jornal e conseguir avaliar aquela informação criticamente. Tentar entender qual é o interesse que há por trás daquela informação, quem são os atores envolvidos na produção daquela informação, né? De que forma aquela informação impacta a minha vida ou a vida de outras pessoas, de que forma aquela informação, se disseminada, pode beneficiar ou não outras pessoas. Veja, tem muita coisa envolvida no ato de compartilhar uma informação hoje nas redes sociais. Talvez a gente não pense nisso porque a rede, né, a plataforma, ela foi pensada para que a gente haja instintivamente, né, para que a gente clique em curtir, em compartilhar. E eu já aproveito aqui, viu, Carla, para pedir às pessoas para compartilharem a nossa live, né, mas de uma forma crítica, né, que avaliem o conteúdo e compartilhem. E esse conhecimento, né, ele tem que ser levado para todas as instâncias da vida em que a gente lida com informação. Muitas vezes, a gente, quando acessa um serviço na rede, a gente se depara com um contrato, né? Como todo contrato, você tem ali um conteúdo extenso, em linguagem técnica. Posso, né? só fazer um comentário? Muitas das vezes a gente concorda, né? Sem... Posso só fazer um comentário? Pode falar, perdão. Ó, isso daí que o Beto tá falando, gente, desculpa, é Alberto, é que eu chamo Beto porque a gente... Não, é Beto também, é pra Beto, você a é gente, Beto, cara. é costume, eu não consigo ver o Beto como Já Alberto. temos intimidade. É importante isso, né, quando ele fala... Como que a gente reconhece, né? Como que a gente chega às vias de fato para entender, para reconhecer e ter certeza que aquela informação que você está lendo numa rede social é importante ou não? Quando ele fala sobre essas políticas, né? Quando a gente vai entrar e aí eles falam, olha, leia aqui, enfim, o que nós temos e clique no xizinho ou dá um check no final quando você concorda, gente, aquelas políticas que estão ali, que todo mundo fala, ai meu Deus, né, que a letra é bem pequenininha, o negócio começa e não acaba nunca. E é assim, gente, a maioria das pessoas não lê, tá? Não lê, isso é fato, ela não lê. E aí, assim, se a gente pensar um pouco nesse contexto, muitas vezes nós passamos por aquilo sem ler. É errado, gente, é errado, mas a gente passa. Então, aí vocês imaginam, né? Imagina o nosso aluno, imagina o estudante na sala de aula. Aí a gente fala, mas eu tomei cuidado, eu orientei, mas é assim, a gente sabe que, gente, aluno é aluno, ele só muda de documento, só muda de RG. Então, quando eles estão pesquisando lá no Google, eles fazem uma pergunta e imediatamente eles já caem nos braços do Wikipédia. Então, e assim, eles pegam aquilo fidedignamente, Ctrl+C, Ctrl+V e foi. Então, assim, eles não tiram nem os marcadores do Wikipédia. Então, assim, isso é muito complicado. Porque é aquilo que a gente sempre procura falar, né, Beto, aqui. Quando você, professor, vai passar um conteúdo, como você pode mostrar para os seus alunos a informação verdadeira? Como que eles identificam se é uma fake ou não, se aquela informação procede ou não? Então isso é importante, né? Eles começarem já a aprender isso daí. Eles já deveriam saber. Mas como a gente tem essa questão do letramento digital, e olha só, muitos professores que já comentaram comigo, cara, eu caí aqui no mundo digital
e eu tenho que trabalhar. Mas veja, gente, o que aconteceu? É aquilo que a gente falou da educação 4.0, a gente está lá na 3. Então a coisa não entrou naquilo que devia ser de fato. É paralelo à indústria do 4.0. A educação, ela é em função da indústria, ok? Ela sempre teve esse paralelo na educação, na história da educação. Então, quando a gente fala, né, você pensa nesses antagonismos, né, esses paradigmas, como que eu resolvo isso? É importante os seus alunos que estão inseridos no cyberespaço, ok? Internet, gente, é coisa que já vem. Então, como que eles conseguem estar dentro da cybercultura? O que faz parte da cybercultura? A cybercultura, uma parte primordial, são os fake news. Por quê? Aprendeu-se com a dor como isso funciona. Né, disseminando, falando. Então, assim, é importante o professor conhecer como que ele consegue esclarecer isso daí para os alunos, né? Como que eles identificam, né, uma fake news? Para quando você terminar de responder essa, eu já estou colocando essa pergunta. Olha, gente, essa é uma pergunta capciosa. É uma pergunta difícil, mas o Beto vai responder. Como que nós, professores, podemos identificar uma fake news, orientar os nossos alunos para eles identificarem isso? E com o tempo identificou, ok, isso não é uma fonte segura. Então eu tenho que pesquisar em outros locais. E aí vem o letramento digital, ok? E essa live de hoje, ela é amarrada com a live da Thaís Falcão do dia 24, que olha o que o Beto falou, é informação midiática na educação, tá? Então tem um contexto essas duas lives, tá? Por isso que elas estão né, uma amarradinha na outra, uma pertinho da outra, tá ok? Beto, pode continuar. Só queria fazer essa colocação. Maravilha, ótima contribuição. Só concluindo, então, né? A gente foi, de alguma forma, exposto às novas tecnologias de informação, de comunicação, sem ter necessariamente um preparo para lidar com elas. E isso passa, sim, pela educação, né? A gente presenciou, logo quando começou a se falar de levar computador para a escola, né? Os laboratórios de informática, somente em escola pública, sendo subutilizados, porque os professores não sabiam o que fazer com aquilo, né? Mas, bom, avançando então para a questão das fake news, o que acontece? Quando a gente tem um cenário em que as pessoas não têm o domínio das ferramentas, né, e não sabem avaliar criticamente o conteúdo que elas recebem, elas estão sujeitas a acreditar em qualquer coisa, né? E não apenas porque elas não têm essa informação, mas porque elas têm também uma propensão a acreditar naquilo que, de alguma forma, tem a ver com os gostos, com as preferências pessoais, com as crenças, com os valores, né? E o que acontece é que grupos, né, na rede começaram a perceber que poderiam não apenas manipular a opinião pública com o intuito de influenciar a opinião pública, mas também ganhar dinheiro com isso, né? Então, o tipo mais rudimentar, vamos dizer assim, de página de notícia falsa é aquele que você tem uma chamada super espetacular, né? A chamada sensacionalista, que é o chamado clickbait, que o objetivo é fazer você clicar, né, naquela chamada e dentro da página clicar em outros links, né, que são patrocinados, porque aí o dono dessa página, né, ele recebe por isso. Ele recebe pelos links patrocinados que são clicados. Isso foi o comecinho de tudo. Alguém queria ganhar dinheiro com essa história, usando chamadas sensacionalistas, e com isso foram inventando, floreando os fatos, né? Não precisava ser tudo 100% mentira. Daí, alguém viu que isso poderia ser utilizado também com fins políticos. Que você poderia usar isso a favor aí, de políticos, de candidaturas, né, para poder atingir justamente aquele eleitor que está mais propenso a acreditar numa mentira. Principalmente se aquela mentira for disseminada contra o meu adversário. Porque isso na política, a gente sempre existiu. Tá? Fake news na política, a gente pode dizer que desde o Império Romano já existe. Mas a velocidade com que se propaga hoje é muito maior. E aí, como é que eu, né, trabalhando na educação, posso identificar isso? Primeiro, eu não posso exigir do professor que seja responsável pelo letramento midiático de um aluno se ele também não tiver o próprio letramento midiático.
né? Essa é a primeira coisa. E, principalmente, se eu não sei reconhecer quais fontes de informação são confiáveis ou não. Tá? Hoje nós temos na rede, felizmente, algumas plataformas, alguns serviços que são chamados de serviços de checagem, de fact-checking, que se destinam a avaliar a veracidade, tá? E não só se é verdade ou mentira, mas também avaliar as nuances, né? Se aquela afirmação é exagerada, se ela é inconsistente, se falta dados, se não faltam, né? E o que acontece? Esses serviços, eles começaram a ganhar alguma evidência nas eleições, na campanha eleitoral de 2018, perdão, e o início disso foi avaliando ali afirmações dos candidatos durante a campanha para ver até que ponto era verdadeiro ou não, se os dados estavam distorcidos ou não. Enfim, tem outros sites também como o boatos.org, em que você entra lá e tem uma série de boatos que foram revelados. Então, o que acontece? Além de olhar para o Google, eu vou falar de 3 coisas básicas, tá? Primeiro, olha se aquela chamada, se aquele título é sensacionalista demais. Tá? Isso já é um indício que ali existe uma notícia ou um conteúdo que quer chamar a sua atenção. Ok? Segundo, observe se o texto ele é escrito de acordo com um padrão jornalístico, se aquele português é correto, se faz sentido ou não aquele texto, leia com atenção antes de compartilhar, porque muitas das vezes esses conteúdos são feitos de copia e cola, e aí alguém vai lá e faz um remendo, né, uma pequena edição para incluir uma informação que muitas vezes não é verdadeira, usando como pano de fundo uma informação, uma notícia verdadeira. E, por último, né, se você desconfiou, consulte um site de checagem. A gente tem uma plataforma muito conhecida, que hoje talvez seja uma das mais eficientes do Brasil, que é a agência Lupa, né? Nós temos a agência Aos Fatos, nós temos também o site boatos.org. E existe um esforço também das próprias redes, né, em tentar sinalizar para os usuários quando um conteúdo pode ser nocivo, quando pode ser inverídico. Então, vamos prestar mais atenção a esses sinais, porque é tudo muito sutil. Um disseminador de fake news profissional, ele faz tudo de uma forma muito sutil. Ele vai usar argumentos que vão chamar a sua atenção. Ele vai usar argumentos que normalmente têm a ver com aquilo que você pensa. E ele vai buscar atingir o público que pensa como você pensa. Então, normalmente, quando você se depara com uma notícia dessa, os comentários são sempre favoráveis à notícia, porque as pessoas concordam, são pessoas que concordam com aquele pensamento, com aquela informação, com aquela opinião, que vão validar aquilo, né? E, naturalmente, a tendência é a gente pensar que é verdadeiro. Por exemplo, grupo do WhatsApp, muito cuidado com a informação que chega pelo WhatsApp. Porque o que acontece? A gente recebe informação todos os dias no WhatsApp da mãe, do pai, da tia, da avó, do filho. Enfim, é difícil a gente não confiar nessas pessoas, são pessoas próximas demais da gente. Como é que a gente vai achar que... Como é que eu vou achar, gente, que a minha avó está disseminando notícia falsa? Poxa, a minha avó, uma pessoa, né, que tem muito mais experiência de vida do que eu vou questionar a veracidade do que a minha avó está me passando, né, está compartilhando comigo. Sim, às vezes é necessário questionar. Né? Eu me lembro na pandemia de que eu recebi, por exemplo, do meu pai, algumas informações, né, que começaram a circular sobre supostos médicos de hospitais de referência, como Einstein, Sírio-Libanês, com informações alarmantes sobre a pandemia, ou então até com receitas milagrosas, como, por exemplo, uma que chegou até mim, que bastava tomar chá bem quente, né, a ponto talvez de queimar a língua, a garganta, para matar o vírus. E muita gente acredita nisso, né? E a gente não pode culpar as pessoas por acreditarem. Só que aquilo que
parece muito absurdo, né? Ou que parece bom demais para ser verdade, eu acho que essa que é a frase que resume tudo. Se é bom demais para ser verdade, gente, desconfie, porque pode não ser verdade. Então, isso é uma prática que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, de desconfiar. O que quem é jornalista já faz naturalmente, né? O jornalista ele é educado desde a faculdade, desde a graduação, a desconfiar de tudo, né? Por isso que muita gente vê jornalistas como pessoas chatas, né? Porque são profissionais que têm que desconfiar de tudo mesmo. Porque existe, mesmo quando o veículo é sério, mesmo quando é um veículo que já tem credibilidade da grande imprensa, existe a possibilidade da informação ser manipulada, né, em Legal. benefício de alguém ou em prejuízo de outra pessoa. Existe essa possibilidade. A grande mídia também não está isenta de divulgar notícias falsas. Portanto, a gente tem que desconfiar de tudo. Antes de clicar em compartilhar ou em curtir, a gente tem que avaliar, né, criticamente aquele conteúdo. Maravilha, Alberto. É isso mesmo. Até complementando aí a fala dele, o interessante nesse momento agora, reforçando também até a dica que o Alberto deu aí, é você ser crítico, você ser questionador. Então, a partir do momento que você recebe uma notícia e você olha para essa notícia e você precisa saber se ela de fato reconhecer se é um fake news ou não, se questione até onde isso é verdadeiro. Quem me enviou isso? Tudo bem, vamos lá, o exemplo que o Alberto deu, foi minha avó que me enviou, uma pessoa de confiança, mas de quem a minha avó recebeu isso? A gente tem que questionar e ir mais além, mais profundo. Será que eu consigo achar essa notícia nos principais veículos de comunicação? Por mais que muitas das vezes eles também possam ter recebido uma notícia falsa, mas geralmente existe um trabalho jornalístico que é um trabalho sério, onde eles vão buscar os fatos, eles vão contestar e muitas das vezes eles escutam os dois lados da moeda, né? Que a gente fala, eles veem, né, os dois lados da moeda, mas na verdade eles escutam as duas partes. Então, ambas as partes eles escutam e aí o jornalismo traz ali tanto a ótica, né, a opinião de quem acusa quanto de quem é acusado. E cabe nós, enquanto leitor, ler e tirar as nossas conclusões. Então, quando vem uma notícia para a gente, geralmente a gente também precisa verificar se essa notícia tem essa ótica, ou de trazer o lado A e o lado B, né? O lado do acusado e o lado do acusador. E sempre questionar de fato se aquela notícia é verídica ou não. Isso me fez lembrar, Alberto, de um caso que aconteceu em 2014, lá no Guarujá. Não sei se você recorda, daquela mulher que ela foi brutalmente assassinada pela população. Eu lembro disso. É isso mesmo. Então, só para quem não lembra do caso, eu vou resgatar rapidamente. Foi o seguinte: um grupo ali no Facebook, um rapaz criou uma página ali e ele noticiou que estava tendo sumiços de crianças na região. E essa pessoa que estava roubando as crianças era uma mulher que estava roubando crianças para levar para fazer rituais de bruxaria. E o que acontece é o seguinte: ele chegou a divulgar a imagem, um retrato falado de uma pessoa. Ele não foi a foto, e sim, de fato, um desenho. E, coincidentemente, uma moça estava passando por ali, perto de uma comunidade ali, de uma área da cidade, e as pessoas olharam para ela, viram ela conversando com uma criança e já deduziram que era aquela pessoa, que era a mulher que estava sequestrando crianças para levar para os rituais satânicos. A população se juntou e começou a lixar a mulher, e sendo que a mulher também morava ali próximo, e enfim, lixaram ela até a morte. Isso foi fruto de uma fake news. E em nenhum momento as pessoas questionaram, em nenhum momento as pessoas procuraram indagar se de fato aquela notícia era verdadeira. E se eu não me engano, se eu não me falhar a memória, me corrija aí, Carla ou Alberto, se vocês lembram, na delegacia não havia nenhum registro de criança desaparecida naquela região. Então, foi uma fake news que acabou
ceifando a vida de uma pessoa, a vida de uma inocente. Essa também, acredito eu, que seria uma forma do professor inserir esse assunto na sala de aula, dizendo as consequências de uma fake news. Quando você replica uma notícia falsa ou cria uma notícia falsa sobre alguém, isso pode custar a vida dessa pessoa. E essa pessoa ela foi tirada de uma família. Ela tinha 2 filhos, ela tinha um esposo, ela tinha um pai, ela tinha uma mãe, que é uma ausência que ninguém irá poder suprir. Ninguém irá poder fazer o papel que ela fazia nessa família. Aquele papel de levantar cedo e acordar os filhos. Aquele papel de quando os filhos chegassem da escola, eles teriam ali o lanche deles pronto, ou o almoço, porque a mãe fez aquilo para eles. Então, olha a consequência gravíssima em replicar uma notícia falsa, ou até mesmo criar uma notícia, por mais inocente que ela pareça ser, quando você comete esse ato, você pode danificar toda a vida de uma pessoa, toda a estrutura familiar dela. Nós tivemos um caso de uma mulher da época do Covid, que inclusive eles acabaram levando ela para a delegacia, descobriram quem foi, que ela estava falando sobre a história lá dos caixões, lembra, gente? Ah, sim, sim, Que ela verdade. os caixões estavam sendo, não tinha ninguém, era tudo Vazios. terra, eram vazios e tinha Exato, terra e pedra. E aí criou aquela comoção, falaram que o Covid era uma mentira, que aquilo era uma sim, sim, armação. E enfim, aí um monte de gente falou, entrou na onda também, falou que realmente não existia. É isso, e aí na hora a coisa ficou feia, porque foram atrás dela, né? Ela está sendo indiciada, ela está sendo processada, né? Inclusive em sim, Código sim, Penal, né? Por cyberterrorismo. Então, são coisas muito preocupantes esse tipo de situação. com certeza. O caso da Fabiane, né, que é essa mulher que foi espancada até a morte lá no Guarujá, é o caso talvez o caso extremo, né, do que pode acontecer em consequência de uma fake news, de uma notícia falsa, né? O que eu acho curioso desses casos, né, da Fabiane levou ela a óbito, mas, por exemplo, houve uma situação nos Estados Unidos, durante a campanha eleitoral que elegeu o atual presidente, Donald Trump, em que quase houve um massacre dentro de uma pizzaria, né? Vocês sabem que nos Estados Unidos é muito comum haver ataques, né, a locais públicos com armas de fogo. Isso quase ocorreu numa pizzaria em Washington, devido a um boato que foi disseminado de que naquela pizzaria, no fundo da pizzaria, havia um espaço onde se praticavam atos de pedofilia, né? O que não era verdade. E aí, no fim das contas, essa pessoa, esse dono dessa pizzaria, sofreu tudo isso e quase morreu porque ele era apoiador da Hillary Clinton, que era quem estava concorrendo contra o Trump. Então, esse boato surgiu, ganhou uma proporção enorme, lá no caso foi até nacional, que uma pessoa saiu de outro estado armada para poder fazer esse massacre que não aconteceu, porque ele não conseguiu encontrar nada, a tal da sala secreta, e conseguiram convencê-lo de que não havia nada ali. Bom, o que Mas acontece é nesse que... caso, o cara ainda procurou, né? Saber se era verdade. Porque você falou que ele procurou Sim, onde era a sala exatamente. secreta. Mas e quando o cara Quase, não procura? Ele apenas quase chegou a acredita vir... cegamente e vai. Então, quando a gente lida com uma coisa que é chamada de pânico moral, né? O que é o pânico moral? Que tá muito relacionado a essa ideia, por exemplo, da pedofilia, né? Pedofilia é um tema que causa pânico moral, porque é uma coisa absurda, né? Então, muitas das vezes vocês vão ver ataques direcionados a pessoas conhecidas na internet, enfim, aquele próprio influenciador Felipe Neto foi vítima disso, né? Então sempre tem essa relação, né, de um tema que causa pânico moral. Coincidentemente,
pedofilia tem sido muito explorada nesse sentido, né? Porque o pânico moral tira das pessoas a capacidade de raciocinar. Não precisa nem da palavra moral, pânico, ok? Pânico é o que faz as pessoas tomarem, muitas vezes, medidas drásticas no intuito de se defenderem ou de defenderem outras pessoas, né? E o caso da Fabiane esteve envolvido, né, pelo menos pelos relatos que nós temos, nesse pânico moral, porque as pessoas achavam que ela, de fato, era a pessoa que sequestrava crianças para rituais de magia negra, né? Então, assim, diante desse pânico que não foi controlado, no caso da pizzaria, né, nos Estados Unidos, foi controlado, porque era uma pessoa só armada, né? Você imagina se fossem várias pessoas armadas. Enfim. Mas nesse caso da Fabiane, a gente tem um elemento muito forte de pânico moral, assim como em outros casos que aconteceram, e que ninguém, naturalmente, foi às vias de fato, felizmente, mas esse linchamento que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, por mais que eles não acarretem consequências físicas, eles têm consequências psicológicas muito fortes, né? Sim. Você pode destruir carreiras, reputações, divulgando boatos. Veja, quando você destrói uma carreira, uma reputação, você também, às vezes, está destruindo a vida financeira da pessoa, o ganha-pão dela, a liberdade dela sair na rua, sabe? Então, tem várias questões envolvidas nisso que muitas vezes, não cheguei a esse extremo aí da Fabiane, infelizmente, mas que também envolvem consequências muito danosas para quem é vítima, para quem é alvo disso, né? E, no caso da Covid, não tem nem o que se discutir. A própria Fiocruz teve que criar uma página em parceria com o Ministério da Saúde para elucidar as principais fake news que estavam surgindo, porque surgiram muitas fake news em função da Covid, né? Houve essa discussão política aí da Covid como, além de uma doença, além de uma pandemia, como algo que viria a atrapalhar a economia, gerar desemprego, como de fato está ocorrendo, né? São efeitos que, infelizmente, estão acontecendo. E aí, tentar convencer as pessoas de que isso não é grave, de que isso não é sério, para elas continuarem vivendo e trabalhando como se nada estivesse acontecendo, de alguma forma, condenar várias pessoas à morte também, né? Então, é muito bom estar atento, às vezes, às consequências de uma coisa pequena, de um boato pequeno, que pode tomar uma proporção muito grande e afetar negativamente a vida das pessoas, inclusive a vida das pessoas que recebem aquela informação. Porque imagina se eu acredito que, sei lá, estou com sintomas de Covid, basta eu tomar chá quente que eu vou melhorar, porque o vírus vai morrer. Veja, é muito absurdo tudo isso, né? Como lidar com isso? Vai além do que a gente tem como metodologia do ponto de vista acadêmico, né? A gente ainda está começando a estudar esse tema e os efeitos disso na vida das pessoas. Tem muito ainda a ser desvendado. Isso mesmo, e aí vai a missão, né? Vai também um alerta para a gente. Cabe a nós, enquanto educadores, pais, tios, responsáveis também, que estamos entrando nesse contexto social, estamos aprendendo sobre esse tema nesse momento, orientar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, enfim, toda essa geração que vem vindo aí na sala de aula, nossos alunos, nós precisamos orientá-los em relação à questão da fake news. É isso que a gente está trazendo hoje aqui para vocês, pessoal. Quem chegou agora para assistir a live, quem acessou agora, nós estamos trazendo esse tema sobre fake news, que a grosso modo, traduzindo do inglês, seriam notícias falsas. Então, a gente precisa orientar, de fato, os nossos alunos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, sobre as consequências que uma notícia falsa ela pode trazer para a vida de uma pessoa e para a vida de uma sociedade, de forma geral, que nem o Alberto está trazendo aí para a gente. Então, nosso papel enquanto educador não é repartir fake news, não é compartilhar esse tipo de notícia. Toda notícia que chegar a gente ter esse olhar que o Alberto acabou de ensinar para a gente, que é o olhar jornalístico, né? Esse olhar crítico, ler essa notícia, se perguntar, isso de fato é verdadeiro? Quem me passou essa informação?
E quem passou essa informação para esse alguém que me passou? Onde eu consigo, de fato, ver se essa informação é verdadeira? Essa informação, ela está, por exemplo, nos sites oficiais do governo? Essa notícia, ela está nos veículos principais de comunicação? Sempre questione a notícia, e principalmente você, educador. Antes de repassar qualquer tipo de notícia, leia, questione, veja se de fato ela é verdadeira e sim você pode repassar, de repente, até uma notícia que é educativa para os seus alunos ou para trazer algum exemplo. E também ensine isso para os alunos, por gentileza. Ensine eles a exercer o senso crítico, que muitas das vezes não é incentivado. Não é incentivado os alunos debaterem entre si em sala de aula. Faz aquela brincadeira que aquela vira e mexe, ela comenta numa live ou em outra, quando a gente fala de educação make e educação criativa, é aquela brincadeira de tribunal, por exemplo. Um defende uma opinião, o outro defende outra, e vamos ver onde a gente vai chegar nesse bom senso. Vamos ouvir as partes antes de tomar qualquer decisão. Né? Tomar qualquer partido. É isso aí. Eu concordo com você. Principalmente se a gente parar para pensar, se a gente não toma cuidado, né, justamente nesse momento, a gente entende que por descuido, ou realmente por não saber, o aluno acaba criando uma fake news. Na verdade, às vezes ele lê e ele leu aquilo, não tem origem, ok? Ele não tem onde verificar aquele fato, e aí ele começa a propagar aquela informação, né? E aquilo vira uma bola de neve, porque também aquele que está recebendo, pode ser que também não saiba verificar, não sabe como que ele busca as informações de uma notícia que não que é falsa. Então aquilo vira uma bola de neve, porque vai propagando de uma maneira que na hora que você vai ver lá na frente, aquilo já fugiu ao controle. Né? E para você retomar aquele momento é difícil, né? Principalmente quando a gente está lidando com o público como alunos. Né? São várias faixas etárias, sala de aula, enfim, você tem inúmeras situações dentro desse cenário, desse contexto, que requer um olhar diferenciado. Né? E esse olhar é justamente o quê? Ele tem que vir inicialmente do mediador, do professor que está ali na frente, porque ele vai poder orientar. Então, isso faz parte das orientações e é uma parte integrante da educação digital. Né? Vejo o ano que vem chegando esse novo, né, enfim, essa nova disciplina no contexto, é muito importante que isso aconteça de forma correta. Realmente fazer aquilo, debater, falar, pegar uma... Assim, tem umas oficinas que são bem legais, que a gente faz principalmente em redes sociais, que eu fiz antes da aula que eu te convidei, Alberto, para conversar. Nós pegamos uma notícia... qualquer, eu pedi para os alunos pegarem uma notícia qualquer da internet, de jornal, enfim, de revista, de o que eles quisessem fazer. E ele trazer aquela notícia. E assim, eu vi algum caso do pessoal que eu via a notícia e falava assim, nossa, mas será mesmo? Então, veja, quando você chega naquele ponto de se questionar, falar, nossa, gente, será? E a gente fala que ele será indignada, né? Que você fala que aqui, né, tipo assim, olha, isso não é possível. E eu percebi que o pessoal ficou meio balançado, porque um falou, nossa, mas você sabe que teve uma época, aí começa aquela, explorar o termo, sabe como é que é? Exploração naquele momento. Aí tinha um pessoal, inclusive a gente tinha feito sobre o caso dos padres, que são pedófilos, enfim, aquela história toda, que foram casos, e um deles trouxe isso, né? Então isso debateu, assim, 2h30 na aula, né? E aí teve um pessoal que falou, olha, mas eu não sei não, viu? Tem um pessoal que eu conheço no interior. Gente, e aquilo acho que esse pânico moral que o Beto falou, né? E aí a coisa foi rendendo, gente, aquilo foi rendendo. Então, assim, se a gente for considerar também, né, que os alunos, eles são jovens, né? Então, assim, impressiona, né? Você acaba impressionando eles de uma maneira ou de outra. Então, era bom que se é para impressionar, que a gente impressione com certo, né? Sim. Com certeza. A Carla falou sobre uma questão dos alunos são jovens, e eu só queria ressaltar uma coisinha antes de passar a palavra novamente para o Alberto, que é o seguinte, você, professor, quando muitas das vezes encontrar o seu aluno reproduzindo uma fake news, não coagir ele na frente de todos. Não, você tem que chamar esse aluno de canto, conversar com ele e mostrar para ele as consequências. E a partir do momento que você conseguiu identificar isso na sala de aula, você identificou que existe um aluno ou um grupo de alunos que está, de fato, disseminando fake news na aula, o ideal é que você chame esse aluno de canto, né? Ou chame cada aluno de forma individual
explique para eles as consequências do ato, né? Explique para esses alunos quais são as consequências desse ato que ele está cometendo. E também trabalhe isso em sala de aula. Separe 2 ou 3 aulas para fazer isso. E você pode até, é claro, você pode ir utilizando a criatividade, fazer lá uma oficina de jornalismo, e aí já trabalhar o português do aluno, já trabalhar a noção de narrativa dele, explicar para ele o que é uma manchete, que muitas vezes o aluno não sabe o que é uma manchete no jornal, ele não sabe o que é uma coluna, o que é os comentários, o que um colunista faz, qual é o papel do colunista. Então, já é uma forma de você trabalhar o tema de fake news, trabalhar a língua portuguesa, trabalhar a estrutura gramatical, a estrutura de ideias de forma linear ou de forma complexa também, e, de fato, trabalhar a história, né? Porque você está criando uma história ali. Então, olha só quanta coisa legal você pode trabalhar com um projeto de fake news. Você está trabalhando, na realidade, com um projeto de fake news, mas que você pode engajar diversos outros projetos ali. E aí vem, né, Carla, que a gente sempre fala, aprendizagem baseada em projetos. Muitas das vezes o aluno não percebe, mas ele está aprendendo diversas habilidades em uma única ação. E de um fato que é de extrema importância nos dias atuais e eu acredito que continuará sendo por um bom tempo. Fake news. Alberto, para você novamente, por favor. Bom, então, já que você passou a bola, né, eu vou pegar essa bola, não vou te devolver, mas o que a gente costuma, né, dizer é que o professor, nesse processo, ele não tem que ser também juiz, né, para definir o que é verdade ou não, né? Não é ele que tem que estabelecer em sala de aula um tribunal para poder definir qual conhecimento é verdadeiro e qual não é. Um exemplo muito recorrente, que eu acho que cheguei até a citar naquela aula, Carla, que é o da Terra plana, né? Imagina numa aula de ciência, você está lá ensinando o seu aluno sobre o sistema solar, enfim, dizendo que a Terra é esférica, né, e gira em torno do Sol. E aí o aluno levanta a mão, mas professor, eu li que a Terra é plana. Isso que o senhor está dizendo é mentira. Isso aí tá Ela não é rolando para esférica. tudo quanto é lugar, essa história de que a Terra é plana. Para tudo Bom, quanto é lugar. E tem, eu não sei, né, gente? E tem pessoas que ainda perguntam, discutem, né? Elas fazem juízo de valor de outras pessoas que estão defendendo, com certeza, né? com certeza. O juízo de valor, eu acho que, dentre tudo isso, acho que o fake news ele é diretamente proporcional a juízo de valor, né? Se você parar para pensar. Porque... mas a ideia é evitar juízo de valor. O ponto é justamente esse. Não importa o que o professor acredita, se o professor acredita ou não que a Terra é plana, né? O professor ele está ali não para evangelizar, mas para ensinar e principalmente para despertar o aluno para que ele busque esse conhecimento, né? Então, quando o professor se vê confrontado com uma questão dessa, não adianta entrar naquele embate que muitas vezes esse tema gera, como a própria Carla falou, né? Partindo muitas vezes de juízo de valor, né? Do que eu acredito e do que eu não acredito. Eu falar, por exemplo, todo terraplanista, porque existem pessoas que se autodenominam terraplanistas, todo terraplanista é burro e não estudou ciência. Assim, se eu começar uma discussão assim, desculpa, não vai rolar. Ninguém vai aprender nada, você só vai dividir as pessoas. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E vai perder essa chance de debater o tema de uma forma produtiva. Exatamente. O que eu sempre digo, a gente tem que combater a desinformação, sim, mas a gente tem que preservar a liberdade de expressão. Porque, infelizmente ou felizmente, se o aluno quiser acreditar que a Terra é plana, assim, sinto muito. Né? Se ele responder na prova que a Terra é plana, eu posso dar 0 para ele. Mas se na discussão, na sala de aula, ele acreditar nisso e defender isso com argumentos dele que façam sentido para ele, não cabe ao professor podar. Né? Liberdade de expressão é um direito humano. Né? E o que acontece? A gente tem esse direito de se expressar e ele deve ser preservado e respeitado, principalmente na educação, né? É o artigo, se não me engano, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão.
ok? Agora, a Constituição brasileira, né, também diz que nós podemos, sim, nós temos direito à expressão, à comunicação, mas, primeiro, a gente não pode emitir a nossa opinião de forma anônima, né? Se a gente, quando emite a nossa opinião, ofende alguém, atinge a reputação de alguém, essa pessoa tem direito de resposta. É o que está garantido pela Constituição, né? Porém, é livre que a gente se expresse, que a gente tenha a nossa atividade intelectual, artística. Por outro lado, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas é inviolável. O que a gente precisa no meio disso é convencer, ou melhor, não convencer, mas deixar o aluno ciente de que, quando a gente discute se uma notícia é verdadeira ou falsa, a gente está indo muito além disso. A gente está discutindo sobre o direito de eu emitir uma opinião e de eu transmitir uma informação, porque esse direito eu tenho. Só que esse direito ele vem acompanhado de uma responsabilidade, que é eu me preocupar com os impactos, com as consequências daquela informação. E esse exemplo que você deu, Alexandro, é muito interessante, por exemplo, que no Brasil a gente tem muito pouco, mas fora do Brasil é muito comum que a própria escola tenha um jornal, né, mantido pelos próprios alunos. Os alunos escrevem, produzem as notícias, e quando o aluno ele se depara com essa responsabilidade, naturalmente ele vai levar isso para a vida dele. Porque falar, gente, é muito fácil. Eu posso gravar um vídeo nas redes sociais e publicar falando a asneira que eu quiser. As pessoas podem acreditar ou não, só que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo. Porque se aquela asneira que eu disser afetar a honra, a dignidade de alguém, eu vou ter que responder por isso. A mesma coisa é fake news. Mais do que falar para o aluno, olha, você não pode divulgar essa informação porque ela é verdadeira, ou melhor, porque ela é falsa, você tem, antes de dizer para seu aluno, que ele tem que pensar, mas será mesmo que essa informação ela precisa ser compartilhada? Vai beneficiar alguém? Né? Eu sempre falo com os meus alunos daquela metáfora das 3 peneiras de Sócrates, né? Provavelmente vocês já ouviram falar. A primeira coisa que eu tenho que avaliar, antes de divulgar uma informação, segundo essas 3 peneiras, essa informação era verdadeira. Né? Depois, eu tenho que pensar se aquela informação ela é útil, ok? Então, se aquela informação for útil e verdadeira, né? Ou melhor, desculpa, eu confundi a ordem aqui. Se aquela informação for útil e for boa, a segunda peneira é da bondade, né? Eu ainda tenho que passar pela terceira peneira, que é a da utilidade. Essa informação, além de ser verdadeira, de ser boa, ela é útil? Ela serve para alguma coisa? Ela vai ajudar alguém? Se a sua informação não passou pelas 3 peneiras, eu costumo dizer para os alunos, não divulgue. Que são os 3 critérios simples: verdade, bondade e utilidade. Não divulgue. Legal, é verdade, é bom, mas não é útil. Para que eu vou perder meu tempo divulgando? Né? É verdade, é útil, mas não é bom. Enfim, sabe? A gente tem que essas peneiras, eu acho que essa metáfora ela traz a gente para essa reflexão da nossa responsabilidade como pessoas que se comunicam, como seres que se expressam, que se comunicam, que estão em relação com outras pessoas. Então, a nossa palavra tem um peso para as outras pessoas que muitas vezes a gente não percebe. Né? Essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, ela tem um peso para cada pessoa que está assistindo que muitas vezes nós não vamos poder mensurar. Por isso a gente está travando esse debate aqui com responsabilidade, né? Tentando trazer uma discussão que seja produtiva, que seja útil, que seja boa e, naturalmente, seja verdadeira. Então, eu acho que se a gente se acostumar a refletir mais
sobre o que a gente divulga nas redes, a gente vai naturalmente levar esse hábito também para a sala de aula. Antes de passar o conteúdo para os alunos, eu vou poder avaliar aquele conteúdo também. Será que ele atende? Será que eu tenho que buscar outras fontes? Será que eu tenho que incentivar os alunos a buscar outras fontes? Né? As escolas têm biblioteca, algumas têm laboratórios de informática. Então, eu acho que a gente não pode ficar parado, sabe, à mercê de qualquer informação. Né? A informação ela está à disposição para que a gente utilize, mas a gente pode também tratar essa informação, fazer com que ela seja mais correta do ponto de vista educacional. Nem tudo que chega dentro da sala de aula, e muitas vezes o aluno é que traz, né? Que ele ouviu da avó, né? Mais uma vez a avó. Fazer com que aquela informação, em vez de barrar, a gente fazer com que ela seja tratada e abordada dentro daquele contexto da sala de aula. Ah, a Terra é plana? Então vamos discutir. Né? Eu acho que a Terra é plana é por isso, por isso, por isso. Agora, outra pessoa pode achar que não é plana por esse motivo. Eu, como professor, não tenho que dar o veredito. Eu tenho que permitir com que o aluno conheça as duas versões, né? Que é aquela questão inspirada na prática do jornalismo, como nós dissemos. Aliás, como você disse, Alessandro, perdão. Tudo bem. Nós, já está incorporado em você, eu apenas só relembrei. Tá certo. É porque é importante também, quando a gente fala aí de desinformação, é importante citar a fonte, né? Eu tenho que saber qual foi a origem da informação para poder avaliar se ela é verdadeira ou não, né? E para poder saber quem originou, ok? Maravilha. E é isso mesmo. Você falou tudo, né, Alberto? Toda a informação aí fica a dica. Ela tem que passar pelas três peneiras aí. A da verdade, a da bondade e da utilidade. É engraçado que você falou assim que às vezes ela pode ser verdadeira, mas ela é útil, mas não é boa. Mas, pô, será que uma coisa boa ela pode ser útil? Uma coisa que não é boa, ela pode ser útil? Depende do ponto de vista. Você pode ter situações que ela não, se ela for dentro disso que você falou, de repente ela pode não ter sido útil, mas ela poderia ser útil para quem está recebendo ela, né? Acho que aí depende do contexto, né? Daquilo que está sendo tratado, né? O contexto. Depende do contexto, depende de várias coisas. Gente... Lembrando que essa metáfora ela é mais para uma reflexão. Por exemplo, se a gente for falar do jornalismo hoje em dia, né? O jornalismo se especializou em divulgar notícias que são verdadeiras, úteis e, na maioria das vezes, não são boas, né? Sim. Só que, assim, o fato de não ser... E é isso que a gente tem que abrir a mente, né? O fato de não ser boa para mim, para eu, né, pessoa, pode ser boa para outra pessoa. Entende? Sim. Isso depende muito. E quando a gente fala pensar no bem, no que é bom, pensar não só no que é bom para a gente também. Acho que isso é muito importante, ter esse senso aí também de colaboração. A gente vive em sociedade, né? Não dá para a gente pensar só no que nos interessa, no que nos faz bem. Sim, tem essa parte desse contexto aí, de fato, que muitas das vezes não é bom para mim, mas é bom para você, não é bom para Carla, mas não é bom para mim, é bom para o Alberto, mas não é bom para mim, enfim. E aí vai indo, mas é uma notícia que a Carla precisa nesse momento, é uma notícia que o Alberto precisa, ou que eu preciso, ou às vezes eu não preciso daquela notícia. Vai depender muito também do momento em que a gente está vivendo para ver se aquilo de fato é bom ou não. Verdade. O que é mais importante, de fato, é o educador, no caso, né, Alberto, tentar ser o menos... ele influenciar o menos possível o aluno no momento dessa construção crítica, de fato, avaliar a notícia, analisar o contexto dela e debater entre outros alunos, ou até mesmo em grupo, mas sem tendenciar o aluno a tomar uma decisão. Não, deixa ele refletir, pensar e jogar os porquês, né? Porque são as questões que movem, né, a gente, a curiosidade, o querer saber o porquê.
E não ficar porque eu disse pronto. Não, mas por quê? O que existe por trás disso? É indagar de fato o senso crítico, né? Despertar o senso crítico do aluno desde cedo. Eu acho isso muito importante. Você, de fato, já no ensino fundamental, você precisa começar a trabalhar isso no aluno. Eu acho que até, na verdade, no primário, quando ele já começa a entender certas coisas, eu acredito que é muito importante você começar a deixar a criança questionar. E é engraçado porque, de fato, quando eles são menorzinhos, né, quando a gente é mais criança, está lá no primário, a gente pergunta mais as coisas e muitas das vezes tem aquele professor que fala, não, para de perguntar, por favor. Mas sendo que, na realidade, ele deveria incentivar cada vez mais esse aluno a perguntar e também incentivar ele a pesquisar, a correr atrás do conhecimento e da resposta que ele busca. Porque se você é um aluno que pesquisa, que é um aluno que busca, que vai atrás da informação, quando você se depara com certos tipos de notícias, você de fato também irá pesquisar se aquilo é verdadeiro ou não, antes de repassar para alguém. Então, está aí também um trabalho muito forte que a gente precisaria fazer em relação a incentivar a pesquisa nas escolas. Com certeza. O que você falou antes, por exemplo, sobre metodologias ativas, eu acho que cabe muito nesse contexto, sabe? E a gente tentar trazer essas questões para os alunos por meio de resolução de problemas, né? Trabalhar muitas vezes com sala de aula invertida. Em vez de eu expor ao aluno uma informação verdadeira ou outra falsa que seja, que tal o próprio aluno trazer essa discussão para dentro da sala de aula, a partir da vivência, das informações que ele recebe, né? Eu acredito muito nas metodologias ativas como uma forma de você favorecer esse letramento midiático, porque você está lidando com, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, né, com questões que estão fora da escola, né? Então, o aluno ele tem que desenvolver essa capacidade, mesmo não apenas do ponto de vista teórico, mas prático mesmo, né? De organizar as informações, de pesquisar informações, de analisar se a informação não apenas é verdadeira ou falsa, mas qual que é a profundidade, se falta alguma informação, se falta um dado, falta, onde é que eu vou buscar? Enfim, isso pode ser muito proveitoso para esse estudante, se a gente estiver falando aí no ensino básico, por exemplo, para a vida escolar dele como um todo, até chegar ao ensino superior, que a gente percebe hoje essa deficiência no ensino superior também, tem aluno que não sabe pesquisar, tem aluno que tem dificuldade para olhar um dicionário, é complicado isso, né? E quando você trabalha de forma a trazer isso para a realidade do aluno, você não está só impondo uma visão que ele vai entender como a visão do professor, né? Porque eu posso olhar, mas peraí, isso faz sentido para ele, para a realidade dele. Quem é ele para me dizer o que é verdade ou não, né? Quem é ele para questionar as coisas em que eu acredito? Então, tem que ter muito tato, muito cuidado para lidar com essas questões em sala de aula, né? A gente fica muito tentado diante dessas questões todas, porque elas são muito sérias, a fazer realmente um debate de ideias mais incisivo com o aluno, no sentido de expor para ele o que é certo, o que é errado. Mas não, isso tem que ser sedimentado como uma prática, porque o aluno ele nunca passou por isso, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu lia entre aspas, né? Eu via o jornal que meu pai trazia para casa aos domingos, né? E eu naturalmente eu não entendia aquilo. Eu fui entender como é que um jornal funcionava depois. Mas eu achava legal ter acesso àquele material. E eu gostaria muito se eu tivesse tido na sala de aula, naquela época, uma orientação, né, para aquela leitura, para aquele material ele ser mais proveitoso até para a minha educação, né, até para o meu desempenho escolar. Eu tive uma professora de português, o nome dela é Maria do Carmo. Era uma professora assim que, tipo, ou você odiava ou amava. E quem é aquela professora, ou você ama ou odeia.
E eu tive uma relação muito boa com ela, e ela foi uma das primeiras professoras a apresentar para a gente o jornal, de fato, em sala de aula. Ela explicou para a gente o que era uma manchete, ela explicou para a gente o que era coluna, para que servia aquilo. Isso eu estava na quinta ou na sexta série. Isso é Então, olha lá. muito legal isso daí. Os professores É, podiam é, fazer uma oficina, né? Uma oficina de jornalismo. Tem escolas que a gente já tem isso, oficinas de Uhum, uhum. jornalismo. E a gente pega o jornal e pede para o aluno avaliar o jornal. Ele pode escolher o que ele quer de lá. Então a gente leva, e é legal porque uma parte da sala, como são estações de trabalho, a gente leva jornal velho. A gente pega jornal Sim, velho. sim. E aí você traz o jornal novo. E aí você coloca naquele grupo, olha, o que que é essa informação em detrimento a essa? Né? Mudou? Não mudou? O que mudou? Onde está a curva que isso aconteceu? Né? Qual foi a curva da mudança? Né? Qual é a sua opinião? Qual é a sua perspectiva? Né? E aí você Exato. começa a criar Sim. esse amadurecimento, né? A criticidade, o protagonismo, né? Como que essa notícia Protagonismo, está acho que organizada? Desculpa, pode continuar, Alberto. não, queria falar, esse que é o ponto. Protagonismo no consumo de informação é o É, que esse estudante não está acostumado a ter. Né? Ele está acostumado com aquele modelo de educação bancária em que ele senta de frente para a lousa e ele só recebe o conteúdo. Passou da hora de a gente evoluir para um modelo em que o aluno seja protagonista. Concordo em gênero, número e grau com a Carla. Desculpa, Alessandro, só uma parte. É que só para complementar, é que o mais legal é o seguinte, que como ela apresentou, explicou para a gente como que funcionava a questão do jornal, então quando eu me deparava com um jornal, seja quando eu fosse cortar o cabelo ou se eu fosse em algum lugar que tinha revista ou jornal, eu sempre pegava o jornal e eu sempre reconhecia, né, todas as falas dela. Então tudo que ela falava ali naquela aula, eu pegava o jornal e ia olhar, legal, a manchete, isso aqui é a notícia principal, tá, aqui tá a economia, legal, aqui tá as palavras cruzadas. Ah, a parte mais gostosa. Enfim, Exatamente. história em quadrinhos. Tudo isso motiva, né, o aluno. Então, para você ver o quanto que ela conseguiu me influenciar em uma aula que ela estava dando ali para mais de 40 crianças naquele momento ali, mais de 40 alunos. Então, para você ver o poder que o professor tem na vida do seu aluno. O que ele fizer ali na sala de aula vai poder influenciar positivamente esse aluno para a vida inteira ou não. Não só um aluno, mas vários. Isso que é legal. E ainda mais essa questão do jornal, de fato, também, para ver as notícias, para você questionar, para você analisar, para você ver a coerência, para você ver se tem Sim. todos os dados ali informacionais. Isso que é maravilhoso. O que eu acho mais Alberto, incrível disso tudo, desculpa, Alessandro, só não, pode complementando. continuar. Eu só O ia que eu fazer acho outra mais ponto. incrível disso tudo é quando você tem a possibilidade do aluno levar esse conhecimento para a comunidade onde ele vive, para a família dele. Você imagina o impacto que isso pode ter na sociedade como um todo. Né? Porque muitas vezes você está falando de um aluno que ele não tem, muitas vezes, esse letramento, porque na família ou na comunidade as pessoas também não têm. Então, é, ele só pôde obter isso na escola e ele pode ser um agente transformador também. Né? Só isso. Que maravilha. Alberto, a gente está chegando nos nossos, na verdade, a gente já passou dos nossos momentos aqui, já deu o horário aqui da nossa live, mas eu queria agradecer a sua participação, agradecer a Carla também, e ver com você aí qual que é a última mensagem que você gostaria de deixar aí para os educadores nesse dia aí maravilhoso que você veio aqui para trazer essas informações maravilhosas para a gente também. Olha, acho que antes de tudo, né, eu quero agradecer a Carla, a você, Alessandro, a Classmaker por essa oportunidade de falar desse tema, que além de ser um tema que eu gosto, eu acredito e eu digo até que eu sou um ativista desse tema no meu dia a dia, em todas as circunstâncias, não só na minha prática acadêmica. E é importante reconhecer, acima de tudo, o lugar que a informação tem para a nossa vida. Né? Nós estamos sendo expostos, como eu disse no começo,
a inúmeras fontes de informação o tempo todo. E a informação, ela tem o potencial tanto de nos ajudar a construir um mundo melhor, uma sociedade nova, uma sociedade mais preparada para enfrentar grandes desafios, como uma pandemia, né, mundial como dessa gravidade, mas ela tem também, muitas vezes, o poder de nos desmotivar, né? A partir do momento que a gente se depara, às vezes, com tanta informação negativa, com tanta notícia ruim, como eu disse, né? Nem sempre as notícias são boas, muitas vezes a gente quer fechar os olhos para essa realidade, né? Poxa, por que eu vou ler o jornal se só tem notícia ruim? Por que eu vou assistir o telejornal se só tem notícia ruim? E, na verdade, a gente tem que passar a olhar para essa informação de uma outra maneira. Entender que o fato em si pode ser ruim, mas a oportunidade de eu saber daquilo, ela pode ser positiva para mim, para as outras pessoas. Porque se eu me deparar com alguma daquelas situações, eu vou saber como agir, eu vou saber qual contribuição eu posso dar, né? Nesse momento de pandemia, isso é muito importante. Então, eu recomendo que, diante de tudo que está acontecendo, que a gente se informe, que a gente se mantenha ciente dos riscos que a gente está vivendo, mas também que a gente se mantenha esperançosos, né? Em breve nós teremos uma vacina, por que não? Não é? Então, essa é a mensagem, que é uma mensagem mesmo de esperança. A informação, ela nem sempre é boa, mas a informação ela é necessária. Certo? Essa que é a mensagem, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, a vocês e a quem acompanhou, quem está acompanhando até agora a nossa conversa. Informação é poder, né? Já diz um ditado que fala, né? Que aquele que tem a informação nas mãos, ele está com o poder de fazer uso dela. Então, informação é poder. Isso é muito importante, né? Bom, Maravilha. nós vamos agradecer aqui, então, o Alberto, o Beto, enfim, para estar falando para a gente sobre esse assunto extremamente interessante, acho que extremamente aplicável, gente, extremamente aplicável. A gente não tem nem que discutir essa questão. E quando ele está falando sobre o letramento midiático, que é um dos tópicos que vai ser abordado com a Thaís Falcão no dia 24, lembre-se que essa informação midiática, o letramento midiático, gente, é educação digital, ok? Nosso currículo, tá? A inserção dessa nova disciplina de educação digital, e que não é aula de informática, tá? Educação digital não é aula de informática, não é aula para você usar pacote Office, não é disso que se trata, ok? Vai além disso, vai além dessa perspectiva, né? As coisas são diferentes. Bom, então eu queria agradecer, vou agradecer de novo ao Alberto, agradecer ao Alex que está aqui com a gente. Eu vou dar aqueles recadinhos, sinais, vou passar a agenda, aproveitando que o pessoal está aí, vou só passar para vocês aqui que nós vamos ter, tá? No dia 19 de agosto nós vamos ter a musicalidade como ferramenta do processo de ensino e aprendizagem com o Benê Moreno. Ele vai estar falando principalmente que a educação é uma ferramenta de inclusão. Tá? Quando a gente pensa na educação com a musicalidade é importante nesse sentido, extremamente inclusiva. Então ele vai ser uma aula bem prática, com muitas coisas interessantes. No dia 21 de agosto, nós vamos ter a presença aqui da professora doutora Ana Maria de Grado Hessel. Ela vai estar falando sobre pensamento complexo, vamos estar falando um pouquinho, né, sobre Morin, claro, vamos ter que mencionar ele, não tem como não mencionar, pensamento complexo, não tem como, né, gente? E vamos falar sobre Maturana e Varela, com autopoiese, elementos autopoéticos, a teia do conhecimento, como que a gente estrutura essa teia do conhecimento que é o ensino para a vida. Tá? É uma coisa que você produz essa teia, você está dentro dessa teia todos os dias da sua vida, todos os minutos que você acorda, você está dentro dela. E nós vamos ter uma conversa fantástica sobre isso, tá? Esse dia 24 de agosto nós vamos ter a Thaís Falcão, falando sobre a alfabetização midiática na educação. Olha que importante, aí a gente está falando sobre essas leis que já existem, gente, não é de agora, tá? E que, na verdade, a aplicabilidade dela que está meio complicado, tá? Então, de que maneira que isso daí está entrando dentro do nosso cenário, principalmente agora. No dia 26, nós vamos estar fazendo uma live
com o nosso grupo de alunos, falando sobre o protagonismo do professor na educação 4.0. Como que foi essa experiência, como eles produzem, como eles interagem dentro desse cenário, dentro desse contexto agora, já atualmente, em sala de aula com seus alunos. Como que eles levaram? E, gente, é fantástico, porque a gente tem várias perspectivas. Nós temos o ensino infantil, temos o ensino do Fundamental 2, ensino médio, a educação, tá? A escola pública, a escola privada. Talvez, não é certeza, a gente consiga até estar trazendo a nossa outra aluna de Portugal, que fez o curso com a gente, fantástico também. Ela trabalha, ela cuida das bibliotecas, de toda a leitura dentro de uma escola, né? Lá na Europa, e ela fez esse curso com a gente. Foi uma coisa que ela falou que fez toda a diferença, que ela não sabia que ela conseguiria trabalhar com uma ferramenta de tal maneira que ela pudesse gamificar o processo de leitura do livro. Olha que coisa incrível, gente. No dia 28 de agosto, nós vamos ter um convidado super especial. Vai estar aqui o professor Luiz Henrique, e ele vai estar falando para a gente sobre na verdade, assim, qual é o contexto, né, do ensino maker dentro da educação do PEI, das escolas do período de ensino integral. É um professor da escola pública do estado, e se a gente for pensar um pouquinho agora no contexto que a gente tem, os alunos chegando agora no Fundamental 2, 6º, 7º, 8º, 9º, ensino médio, como que você consegue, né, fazer com que o ensino maker mais uma vez seja uma ferramenta de inclusão na escola? Como que a gente trabalha esses tópicos? O que é interessante? O que é legal? Como que você engaja? Tá falando principalmente sobre o engajamento dos alunos, ok? Começando o mês de setembro, setembro amarelo, o mês de prevenção do suicídio, estamos trazendo a doutora Elaine de Sarno, para que a gente possa conversar, discutir, ter um olhar diferenciado de toda essa situação dos nossos alunos em casa, muitos profissionais aí, a gente está vendo toda hora notícias, enfim, de suicídio, pessoas que não, enfim, a parte emocional está muito afetada, né? O socioemotivo está sem respaldo nenhum. Então é legal para a gente tirar dúvidas, porque a gente já tem alunos que estão nessa situação, tá? Então, são detalhes que ela vai dar, como que a gente identifica um aluno que está entrando dentro desse quadro, a quem procurar, como abordar esse assunto com ele, que essa é uma das maiores dificuldades, tá? Na sexta-feira, dia 4 de setembro, nós vamos estar trazendo de novo o professor João Carlos Santana, e ele vai estar vendo com a gente as ferramentas de trabalho em ambiente virtual. Google Classroom e o Google Education. Então, nós fizemos uma live onde ele colocou todas essas ferramentas, né, os aplicativos, e aí o pessoal na live mesmo pediu. João, dá para você ensinar para a gente usar essa ferramenta? Como que eu uso essa ferramenta, afinal de contas, né? E uma das dúvidas que teve um dos professores do ensino público que perguntou para ele se essas ferramentas já estão disponíveis para ensino público. E ela já está disponível, sim, principalmente o Office 365. Então, os alunos podem ter essa ferramenta de trabalho, só que essas ferramentas se conversam. Tá? Você consegue trabalhar com Word, com Excel, porque você importa dados, você exporta dados, você tem a plataforma que te gera gráficos, então assim, tudo vira dados, tá? A gente realmente está nessa era aí de, enfim, de dados, inteligência artificial, então assim, a gente tem algo muito forte, né, em cima disso. No dia 9 de setembro nós vamos estar trazendo a doutora Cláudia Lopes, e ela vai estar falando sobre a neurociência e educação, como focar o potencial do estudante. Como você consegue aumentar, trabalhando a plasticidade do cérebro. Como você imagina que esse aluno vai lembrar desse conteúdo ao passar dos anos e quanto tempo que ele demoraria para estar trabalhando isso. Então, nós vamos estar apresentando a pirâmide de Glasser aqui. Vai ser fantástica essa aula, que ela vai dar dicas incríveis. E no dia 14 de setembro, a doutora Cláudia vai voltar aqui conosco e nós vamos estar falando sobre a educação inclusiva e a cultura maker. Ela tem um trabalho muito forte nas escolas da prefeitura, do Grande ABC São Bernardo do Campo. Ela coordena aquelas equipes, colocando o ensino maker nas escolas da prefeitura e de que maneira teve um resultado positivo porque ele era inclusivo. Então, é um assunto assim que ela tem proficiência naquilo que ela fala, ela conhece bastante, é uma profissional incrível. Então, a gente vai conseguir estar interagindo e tirando dúvidas ao longo da nossa live, ok? Mais uma vez,
acessem o nosso site da classmaker.com.br. No próprio site da Classmaker nós temos todas as nossas lives gravadas. Vá lá em home, lá no finalzinho, não precisa nem sair do site. Você clica lá, você assiste no nosso site ao vivo, diretamente pela nossa web, ok? No nosso canal do YouTube, Classmaker Educação, estão todas as nossas lives. Inclusive, hoje eu recebi uma notícia de um professor que ele está usando as nossas lives na sala de aula. E ele agradeceu muito, porque ele falou, olha, eu tinha alguma dificuldade, ok. Ele falou, mas aí a gente conversava muito sobre a gamificação na educação. E meus alunos, enfim, algumas pessoas entendiam que gamificação é você usar um game na aula, propriamente dito. E não é isso. Você gamificar uma aula não faz parte desse contexto, tá? Você pode usar qualquer ferramenta gamificar. Pode ser um game, pode ser um jogo de tabuleiro, ok? Pode ser uma prática lúdico. Então, tudo isso daí você tem esse trabalho dentro da sala de aula. E isso é gamificação. Tá? Nós fizemos uma live sobre isso, sobre gamificação, e nós trouxemos o Mark Prensky de Nova York numa live incrível com a gente, que vocês também encontram lá, e ele até me perguntou isso. Nós fizemos uma tradução em tempo real com o Mark Prensky. Então, assim, foi fantástica essa live, e quem sabe o Alex vai estar trazendo alguma notícia boa para nós. Eu não posso falar quem vai, né? Bom, enfim, não vou falar, mas eu estou ansiosa, até porque ele não me deu a resposta ainda. Mas talvez a gente vai trazer outra live internacional para vocês. Fantástica, maravilhoso. Eu falo muito sobre esse autor. Ele é a base, é uma das bases do meu trabalho do doutorado. Adoro esse autor. Então eu já comentei com ele aqui, ok? O elemento-chave do desenvolvimento do processo cognitivo do aluno. Falamos sobre a criatividade. E ele é autor de diversos livros que ele fala sobre isso. E é baseado na aprendizagem, baseado em projetos. Então, assim, quem sabe a gente chega com uma notícia boa, né? Nós vamos ter o curso no dia 8 de setembro sobre redes sociais como uma ferramenta de avaliação online. E nós estamos aqui fazendo o levantamento do compartilhamento. Porque o Alex, ele vai estar, enfim, sorteando não, ele vai estar pegando esse pessoal que está compartilhando e vai dar uma bolsa para o nosso curso. Então, assim, na hora que eu falei, Alex, bombom o compartilhamento aqui, viu? Também esse povo, viu? Eu vou falar. Bom, e agradecer a vocês por essa live incrível com a gente, por vocês estarem aqui. Nós voltaremos com certeza na quarta-feira. Sim. Alex? Agradecer o Alberto, agradecer a Carla aí pela essa oportunidade maravilhosa que eu tive de estar aqui discutindo sobre esse tema fake news, aprendendo um pouco mais com o Alberto aqui. Obrigadão por essa aula maravilhosa. Você que está nos assistindo também, muito obrigado pela sua audiência. E olha, entre em contato com a gente, veja os cursos que nós estamos oferecendo. O curso de Minecraft ele já está em andamento, mas novas turmas irão surgir aí. Então, se vocês tiverem interesse em trabalhar de forma divertida as suas aulas aí utilizando essa ferramenta que é o Minecraft, pode entrar em contato com a gente, que a gente verifica a possibilidade de abrir novas turmas. Lembrando também que se você se reunir com mais 4 pessoas ou 5, você também pode montar uma turma e entrar em contato com a gente. Pessoal, não se preocupe em relação aos valores, nós parcelamos os valores também, nós fazemos assim todo o possível para que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Como a Carla bem disse, ano que vem está chegando aí, precisamos de fato colocar a educação digital em ação. Não é mais uma coisa que é optativa, nós estamos vendo as possibilidades, né? Enfim, o contexto atual acabou obrigando as pessoas a, de fato, utilizarem os recursos digitais aí para a educação, e nós, enquanto educadores, não podemos ficar de fora dessa. Acesse o nosso site, entre em contato com a gente, veja quais são as oportunidades que nós oferecemos para vocês e entre em contato. Gratidão a todos vocês e até a próxima live aí com mais conhecimento para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. E a gente se vê na quarta-feira no Facebook, em Cara Luquizic, às 21 horas. Beijo no coração de todos vocês, educadores. Agradeço a presença e vi bastante gente aí, enfim, já entrando e compartilhando. E nós estamos fazendo a contagem dos compartilhamentos, tá ok? Gente, boa noite para todos vocês. Tenham uma excelente semana.